Gênesis, Êxodo capítulo 27, né? Amigos de casa, já soltou aí? Já está aí? Amigos de casa, Deus abençoe, não sei que dia, que hora que você está acompanhando o nosso culto. É o nosso segundo culto aqui da série de estudo sobre o tabernáculo. O tabernáculo é onde Deus se manifesta, onde Deus se deu a conhecer. Deus queria ficar junto do povo dele, Deus queria estar no meio do povo dele. Então ele pediu que Moisés construísse o tabernáculo, né? Nós paramos em Êxodo capítulo 27. Êxodo capítulo 27, versículo de número 20 foi onde nós paramos, né? Êxodo capítulo 27, versículo de número 20. Gênesis, Êxodo. Amém? Amém. Diz assim, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então nós paramos nessa parte que o sumo sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos. Ele tinha que renovar o incenso lá para que, o azeite lá para que o incenso queimasse 24 horas, né? Então acontece que ele tinha esse ofício. E lá a fumaça estava contida lá dentro, ele trabalhava mais com o seu tato do que propriamente com a sua visão, né? Porque a fumaça incomoda os olhos. E ele não podia demorar muito tempo lá. E aí acontece, irmãos, que a lâmpada tinha que queimar, arder continuamente, né? E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, sobre um personagem que é o Eli. O Eli era sacerdote. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, aqui você não precisa abrir, senão vai demorar um pouquinho, e lá fala sobre Eli, que a função de Eli era não deixar essa lâmpada se apagar. Só que a verdade é que essa lâmpada estava se apagando. Ela não estava só se apagando lá no templo, lá no Santo dos Santos, ela estava se apagando também no coração de Eli, né? Às vezes, irmãos, nós temos que tomar cuidado para que essa chama de Deus, essa lâmpada de Deus não se apaga, pessoal, na nossa vida, em nome de Jesus. Às vezes o que está precisando, nós estarmos incendiados, porque nós estamos, uma vez estamos incendiados, nós vamos incendiar outros também, né? Em nome do Senhor Jesus. Na igreja tem pessoas apagadas, irmãos. Tem pessoas que já foram iluminadas, incendiadas, hoje está apagada. Tem pessoas que falam, não, olha, eu já evangelizei, eu já preguei, já fui no altar, né? Eu já fui porteiro, fui obreiro, fui tio da escolinha, minha parte eu já fiz. Agora tem que vir outra geração para fazer, né? Eu não estou muito afim. Se você precisasse de alguém, por exemplo, para fazer uma caravana para a nossa capital, por exemplo, para São Paulo, a pessoa estaria à disposição, não vou lá. Hoje a pessoa já não vai mais. Hoje a pessoa, irmão, se você falar, tem um dinheiro para você receber lá, a pessoa vai. Mas ela, para ir buscar a Deus, para um evento, a reunião da igreja, ela não vai, irmãos. Então nós temos que estar, pessoal, incendiados, para que nós possamos também incendiar outros em o nome do Senhor Jesus, contagiar outros em nome do Senhor Jesus. Fala, Deus, eu preciso estar pegando fogo, né? Em nome de Jesus. Aí nós vimos também, na semana passada, que Moisés passa lá 40 dias e 40 noites no monte, que a glória de Deus, irmãos, ela veio sobre ele. A Bíblia não fala o que ele comeu, o que ele bebeu, mas fala, irmãos, que ele estava lá, Deus estava sustentando ele. Quando a glória de Deus está na tua vida, irmãos, deixa Deus sustentar você, deixa Deus ser com você, em nome do Senhor Jesus. Aí nós vimos que Deus pediu uma oferta para a construção do tabernáculo. Agora, irmãos, olha só, você está aí no capítulo 27, olha o capítulo 32, passa algumas páginas para frente. No capítulo 32, o versículo de número 16, capítulo 32, versículo 16, vamos lá. Capítulo 32, 16, assim, e aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escrita de Deus, a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas.
Então a primeira vez, irmãos, que Deus deu as tábuas para Moisés, dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que aquelas letras, aquelas escrituras, era a mesma escritura de Deus. Quando você vê, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa pela caligrafia, aquilo era caligrafia de Deus. Deus, Ele deu as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Então veja, pessoal, se Deus deu as primeiras tábuas que Ele quebrou, depois a segunda Ele teve que lavrar as tábuas de pedra e teve que subir um monte daquelas tábuas. A primeira foi Deus que deu para Ele. Por que Deus não poderia também dar o tabernáculo? Deus poderia fazer, Ele é todo poder, poderia fazer aparecer o tabernáculo lá do jeito que Ele queria. Mas Deus não fez isso, irmãos. Deus falou: eu quero uma oferta, e eu quero que se construa um tabernáculo. Por quê? Porque a oferta, irmãos, ela mede o seu temor a Deus, o quanto você ama o Senhor, o quanto você tem temor ao Senhor. Então, irmãos, Ele poderia ter aparecido no tabernáculo e falou: só tem o trabalho de descer o monte, e é mais fácil descer do que subir, né? E aí acontece, diz aquele ditado, que para ladeira abaixo todo santo ajuda, né? Então poderia ter Deus criado, mas Ele mandou que Moisés pedisse essa oferta. Por quê? Porque Ele queria ver o temor, irmãos, né? Ele não precisa de dinheiro. Deus é dono do ouro e de toda a prata. Ele pede lá uma oferta de ouro, prata, bronze, de purim, de púrpura, de carmesim para a construção do tabernáculo. Ele queria que o povo estivesse envolvido naquilo. Nós temos que estar envolvidos com a coisa de Deus. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas na igreja, a pessoa fala: que hora que vai acabar isso aí? Que hora que vai acabar essa oração? Meu Deus, é muito chato, está demorando demais. Irmão, se você não tem temor na presença de Deus, por que Deus vai querer você lá no reino dEle, na glória dEle, né? Então, acontece que Ele manda construir lá o tabernáculo. Aí volta lá para o capítulo 27, irmãos, né? E aí acontece o seguinte, para ver o quanto Ele é temido, né? Ele mandou que se construísse. Aí vamos aqui agora entrando em matéria nova, no capítulo 31, versículo de número 1, capítulo 31. Essa passagem você vai lembrar, porque não faz muito tempo que eu dei aqui ela sobre a construção do tabernáculo, né? Olha o que diz o capítulo 31, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de habilidade nas artes, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Então Deus fala: Moisés, fica tranquilo, não esteja preocupado. Talvez a cabeça do Moisés deu um nó, né? Como que eu vou fazer esse tabernáculo? Deus falou assim: olha, eu chamei o Bezalel, filho de Uri, né? E eu chamei e enchi do Espírito de Deus, para que ele tenha habilidade para trabalhar, para construir. Quando Deus chama, Deus também dá habilidade, irmãos, né? E aí diz aqui: 4. Para elaborar projetos, trabalhar em ouro, prata e cobre, e em lapidar pedras, para engastar em talhos de madeira e para trabalhar em toda a arte. Então você vê, irmãos, que até então, pessoal, esse filho de Uri, Bezalel, ele era um desconhecido. Você não ouviu falar dele na Bíblia Sagrada, e ninguém ensinou isso para ele. Isso veio de Deus. Deus falou: eu dei para ele a habilidade. Não confia, irmãos, na habilidade humana, confia na direção de Deus. Foi Deus que deu para ele, não era algo dele, algo dado por Deus. Versículo 6: e eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que te tenho ordenado. Às vezes, irmãos, Deus mostra algo no seu coração e você fala: meu Deus, como é que eu vou fazer o que Deus mostrou? Aí Deus falou assim: não, fica tranquilo, tem o Bezalel, que eu estou dando sabedoria para ele, e se ele não der conta, eu tenho posto a Aholiabe também para ajudar ele. Para quê, irmãos? Para que da tribo de Dan tenha sabedoria de coração, todos aqueles que são hábeis, para que faça tudo o que eu tenho ordenado.
Deus falou, eu vou dar um ajudante para ele, a Oliabe vai ajudar ele então para fazer aquilo que precisa. Nós só temos que ter uma preocupação na vida, irmãos. Nós só temos que ter uma preocupação na vida. Eu falei, eu quero estar na vontade do Senhor. E o mais Deus vai preparar. Irmão, Deus vai preparar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas, irmãos, para fazer a sua vida ser mais fácil, ser menos árdua. A Bíblia fala, irmãos, nós cantamos aquela canção, né? No tanque de Betesda ouvi um milagre. Irmãos, o homem estava 38 anos lá. E 38 anos, irmãos, não se achava ninguém que ajudasse ele a pular no tanque quando a água é agitada. Às vezes, quanto tempo você está na igreja, irmãos, e às vezes você não conseguiu levantar ninguém, ganhar ninguém para Jesus, para te ajudar, para falar assim, vamos empurrar aqui o carro, né? Em nome do Senhor Jesus. Olha, eu vou levantar pessoas para me ajudar, para fazer minha vida ser menos árdua, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus levantou para Bezalel, Ele vai levantar para você. Ele é Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Então, pessoal, nós temos que crer na palavra do Senhor, no nome do Senhor Jesus, né? Então, quando Ele chama, Ele capacita e Ele levanta pessoas para te ajudar. Irmãos, esteja crendo nisso. Nós estamos finalizando o mês do Deus proverá. É Ele que vai prover em nome do Senhor Jesus. A maneira como Deus vai fazer não tem que ser preocupação minha, não tem que ser preocupação sua. Nós só temos que servir a Deus. E o mais Ele vai fazer, e o mais Ele fará. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo, absolutamente tudo, deixa Deus fazer tudo, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala em Salmos capítulo 18, versículo 30, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Você está no caminho de Deus, vai ser perfeito na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Olha o que diz agora o capítulo 33, irmãos. Passa 2 páginas para frente. Capítulo 33, versículo de número 5. Vai ser tremendo o que vai acontecer aqui nos nossos domingos, aqui no mês de março, aqui no nosso meio, né? O tabernáculo é onde Deus se manifestou para conhecer o seu povo. Ele queria estar mais íntimo, né? O tabernáculo é um lugar de intimidade de Deus com o seu povo. Então, capítulo 33, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, capítulo 33, versículo 5. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram de seus enfeites ao pé do monte Horebe. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então Deus falou o seguinte: Moisés, esse povo é um povo teimoso. Eu quero que você peça que eles tirem, né? Como obstinado, teimoso, né? Consumirei, se eu for no meio de ti, eu vou consumir eles, né? Tira os enfeites. Era para eles tirar os enfeites, né? Eu não estou colocando doutrina, irmãos. No nosso caso, isso aqui é espiritual. Era para eles tirar os brincos, os braceletes, as pulseiras, né? Os adornos, né? E às vezes até ajuda a aumentar a autoestima da mulher, no caso fisicamente, né? Mas no nosso caso, irmão, nós temos que, a Bíblia fala que o Senhor vê todas as coisas. Então não tem nada escondido diante dos olhos do Senhor. Quando você apresenta a Deus sem nenhuma reserva. Deus, eu estou aqui, o Senhor sabe tudo da minha vida, nenhum, meu Deus, dos meus planos é oculto. Irmãos, a Bíblia fala que antes que eu fosse formado, quando eu era uma massa informe, o Senhor já me conhecia. O Senhor já me chamou pelo meu nome, diz Isaías, Ele diz: tu és meu. Então não temos que tentar enfeitar nada. Você tem que falar para Deus, irmãos, o que tem acontecido com você, o que tem se passado na sua vida. Deus, a minha vida é isso, é aquilo, está acontecendo isso. Eu preciso
que o Senhor me fortaleça nessa área, eu sou fraco nessa outra, né? Em nome do Senhor Jesus. É para ter uma intimidade com o Senhor, é para ter uma comunhão com o Senhor. Aí Moisés pega, irmãos, a tenda, aqui fala tenda, mas é a mesma coisa do tabernáculo, e tira do arraial, tira do meio onde eles moravam e leva para longe. E fala, toda vez que esse povo for adorar a Deus, eles vão ter que sair do arraial, vão ter que estar lá. Irmãos, Deus esperava, pessoal, um esforço deles. Essa questão da remoção da tenda do meio do povo é para que houvesse esse esforço, né? Nós temos que nos esforçarmos para sentir a presença de Deus, nos esforçarmos para ter a glória de Deus na nossa vida, nos esforçarmos para ganhar almas, para viver uma vida no altar, em nome de Jesus, para ler a Bíblia, né? Há quanto tempo você não lê a Bíblia, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem pessoas, irmãos, a Bíblia fala sobre Dorcas no Atos dos Apóstolos, né? A Dorcas, ela constrangiu os apóstolos para ir na casa dela. Às vezes Deus tem te dado casas bonitas, casas boas. Você fala, pastor, era um sonho eu ter minha chácara, meu sítio, a minha casa do meu jeito, é o meu cantinho lá, que é o meu refúgio, né? Então você já levou, irmãos, o apóstolo lá na sua casa, né? Levou fazer um culto, vamos fazer uma reunião em casa para agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus é Senhor, né? Em nome de Jesus, fazer um estudo bíblico com a minha família, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala sobre a Esther, irmãos. A Esther, para se apresentar ao seu marido, ela jejuou, ela colocou as vestes reais para o seu marido, que era a sua própria carne, né? O seu cônjuge. Não temos que apresentar a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós temos que apresentar a Deus. Há quanto tempo você não faz um jejum? Né? Eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar, eu preciso estar na presença de Deus, em nome de Jesus. De vez em quando, às vezes, passa um vento de doutrina aí e leva você, irmãos. Por quê? Porque a pessoa não está na presença de Deus, ela não está se dedicando ao Senhor, né? Então tinha que sair fora da tenda para ter essa comunhão com o Senhor. Tem que fazer um esforço, né? Em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, eu estou aqui, mas não quero estar aqui. Eu estou aqui porque minha mulher me chamou, meu marido me chamou, é para agradar meu pai, minha mãe. Nós temos que estar com a presença de Deus. Há quanto tempo, às vezes, irmãos, a pessoa não está na presença de Deus? Esses dias veio uma pessoa que assistiu um culto meu, aí ele falou, faz 10 anos que eu não venho na igreja. Eu falei, você está louco? E se tivesse morrido nesse período, irmãos, aonde estaria na eternidade? Se a Bíblia fala que o céu é real, irmãos, a Bíblia fala que existem dois caminhos, céu e inferno. Se essa pessoa morre sem Cristo, ela vai estar onde, irmãos? Nós temos que estar na vontade do Senhor, na presença do Senhor, em nome de Jesus. E aí diz aqui, o versículo 9, e sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Ali o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinava-se cada um à porta da sua tenda. Versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Então, irmãos, a Bíblia fala que quando Moisés entrava lá, a glória de Deus, a nuvem de Deus descia dentro daquele tabernáculo, porque Deus queria falar com Moisés, irmãos, e falava com ele. Irmãos, uma das maiores dores de Deus é não ser crido, é não ser temido. Às vezes você fala, pastor, eu estou em dúvida, eu estou preocupado. Preocupação, irmãos, é coisa de quem não conhece Deus.
Porque se a Bíblia fala que Ele supre as nossas necessidades, Ele vai suprir em nome do Senhor Jesus. Se nós cremos em Deus, nós não estamos preocupados, né? Eu estou aflito, estou roendo as unhas, eu estou perdendo noite de sono, pastor. Isso é coisa de quem conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor sabe que Deus está trabalhando, que Ele está cuidando, em nome do Senhor Jesus, que Deus está provendo, está providenciando, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então, Deus quer falar com você. Como que Deus fala comigo, pastor? É você lendo a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o único livro que é digno, né, que Deus deixou para nós nos conhecermos. Ele se revela na Bíblia Sagrada, né? O nosso Deus tem uma carência de ter filhos, né? Quando os discípulos viram que Jesus tinha sucesso nas suas orações, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus ensinou: Pai Nosso que estais nos céus, né? A oração do Pai Nosso, por exemplo, não é para ser orada, decorada, rezada, não, é para ser estudada. Jesus poderia se referir: grande Deus, Criador dos céus, da terra, do imenso universo. Não, Ele falou: Pai. Então Deus tem uma necessidade de ter filhos, uma carência de filhos. Ele falou: Senhor é meu Pai. Nós temos um Pai nosso que está no céu, né? O nosso Deus está no céu, então Ele carece de comunhão. Às vezes a pessoa fala: puxa, hoje o dia correu, foi tão corrido, eu fiz tanta coisa nesse dia, né? Aí você pergunta: quanto tempo você dedicou para falar com Deus? Ah, nem tempo deu. Irmãos, e tempo é uma coisa que nós fazemos. Às vezes você fica sabendo de uma notícia, chega hoje, irmãos, em nossas mãos, através da internet, do celular. Aconteceu o seguinte, né? Um acidente lá dos Estados Unidos, que o helicóptero bateu no avião. Aí você para ler aquela matéria. Por quê? Porque você fica curioso. Você quer saber daquela matéria, ou às vezes até do seu trabalho, fala: pastor, eu trabalho com a leitura, eu preciso ler, mas às vezes você não lê a Bíblia. Por quê? Porque não te interessa. Nós temos que colocar no nosso coração, falar: eu vou ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho interesse de me consagrar, eu tenho interesse de conhecer, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar, né? No nome do Senhor Jesus. E aí, pessoal, a Bíblia Sagrada diz que Deus falava lá face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Hoje nós temos acesso, a Bíblia fala em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, o único intermediário entre Deus que está no céu e os homens que estão na terra é Jesus Cristo. Então Jesus hoje é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então Ele quer falar com você, só que às vezes nós não vamos na Bíblia. Nós precisamos ir na Bíblia para Deus falar o nosso coração, que Ele é conosco em nome de Jesus. Então, pessoal, o capítulo 34, versículo de número 5, passa uma página para frente. Capítulo 34, versículo 5, diz o seguinte: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto dele, e proclamou o nome do Senhor. Então veja, irmãos, Deus queria estar perto do seu povo, Deus queria estar junto do seu povo. Então o tabernáculo, a tenda, pessoal, era para quê? Para onde Deus queria se manifestar. Hoje é o mesmo Deus, a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não se afastou de nós. Às vezes é nós que afastamos dele, irmãos. Nós é que não temos essa comunhão com o Senhor, né? Onde Deus se revela, onde Deus ele abençoa. Versículo 8: e Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou. Então nós temos que nos apressar para as coisas espirituais, em nome de Jesus, né? Para o dia de culto, irmãos, pula cedo, dia de você chegar cedo, você se apresentar a Deus, em nome de Jesus, se apressa para as coisas espirituais, em nome de Jesus. Versículo 10: então disse: eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço
contigo, né? Então Deus falou: Moisés, fica tranquilo, eu vou fazer maravilhas aqui no meio de vocês, todo o teu povo vai ver, né? Ele diz aqui, em nenhuma outra nação, né, houve, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível que eu faço contigo. Deus quer fazer coisa terrível, irmãos, né? Ah, pastor, terrível, nós sempre lembramos e levamos no sentido pejorativo, né? É uma coisa, não, terrível é uma coisa que você jamais imaginou. Deus quer levar você aonde você nunca imaginou. Ele quer fazer você sentar na mesa com os grandes. A Bíblia fala lá no livro de Salmos que Deus nos tiraria do monturo e nos colocaria no lugar de glória. A Bíblia fala que Deus chamou os pequenos para fazer deles grandes no Senhor, em nome de Jesus. Deus quer colocar você entre os grandes, em nome do Senhor Jesus. Quer fazer você desfrutar do melhor, em nome do Senhor Jesus. Pastor, por que às vezes para mim não está acontecendo? Será que eu estou oferecendo o meu melhor para Deus? Para mim ter o melhor de Deus, eu preciso oferecer o meu melhor ao Senhor, melhor da minha adoração, da minha oração, do meu louvor, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver acontecer essa coisa terrível na minha vida. Faça essa oração em nome de Jesus. Verso 11 diz assim: guarda o que eu te ordeno hoje, eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Você vê, irmão, Deus falou: guarda o que eu estou te mandando, ordenando hoje, guarda a palavra de Deus. Aí ele fala: eis que eu lançarei fora os inimigos. Vamos contar quantos inimigos são, né? Lançarei fora diante de ti os amorreus, 1, os cananeus, 2, os heteus, 3, os ferezeus, 4, os heveus, 5 e os jebuseus, 6. Aqui fala de 6 nações, 6 etnias. Deus falou: eu estou removendo a tua frente, Moisés. Você está levando o meu povo, eu vou estar removendo essas 6 nações, esses 6 povos. Você só precisa guardar o que eu estou te dizendo. Nós temos que guardar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala: meu Deus, eu preciso guardar a tua palavra, e o Senhor vai estar removendo, em nome de Jesus. A Bíblia fala, Davi dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, né? Eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus vai removendo, irmãos. Ele vai removendo, você nem vê, pessoal. Às vezes você está viajando, você fica sabendo: olha, naquela rodovia, naquela estrada aconteceu uma tragédia, um acidente, nada, coisa. Você nem vê, pessoal, porque Deus vai removendo de você. Essa é a garantia de nós sermos de Deus. Você precisa crer no nome do Senhor Jesus. Versículo 20: o burro, porém, que abrir a madre, resgatarás como um cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-á a orelha. Todo primogênito de seus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Então, pessoal, a Bíblia fala que não era para aparecer vazio diante de Deus, era para eles ter algo para oferecer ao Senhor, né? A Bíblia Sagrada diz que o sacrifício que Deus quer para nós é um coração quebrantado, né? Um coração quebrantado, esse é o sacrifício que Deus quer. Então eu não posso oferecer vazio. Às vezes não está aquela presença gostosa, aquele mover de Deus no nosso meio, a pessoa está assim, está vazio, irmãos. Nós precisamos falar: não quero aparecer vazio. Ah, pastor, mas a oração do meu colega é mais bonita do que a minha. Quinta-feira, pessoal, fui para São Paulo, e aí o pastor estava nos 90 minutos de oração. Eu liguei no meu carro e nós estávamos orando junto com o pastor Jaime. Ele estava falando uma coisa que me tocou, né? No meio daquela igreja toda orando, ele falou assim: se parasse todos os sons aqui agora e só ouvisse a sua voz, o que você estaria falando com Deus? Não se esconda a sua voz no meio dos demais. Não se esconda a sua voz no meio dos demais. É você que precisa do Senhor. Irmãos, eu quero continuar por aqui na semana que vem, em nome do Senhor Jesus. Está muito gostoso esse estudo do tabernáculo. A partir do domingo que vem você vai passar dentro do tabernáculo, aí domingo que vem já está pronto, tá? Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que Deus se revele a você, que Deus fale ao seu coração.
De repente você tem perguntas sem respostas na sua vida. Pastor, eu não consigo entender, não consigo compreender. Deus vai te dar compreensão em nome de Jesus através dessa campanha. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus.